Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Antônio, sou médico cristão e venho me empenhando para ser um discípulo de Jesus. Venho até vocês hoje no canal de Uma Gota da Verdade para mais um tema. Peço que compartilhem com os seus contatos, se inscrevam no canal, dê seu like ou seu dislike. E vamos lá com mais um tema em Uma Gota da Verdade. A palavra de Deus É a verdade e a lei do Senhor e a lei do Senhor. é a liberdade. Convido você hoje para refletirmos sobre o propósito da nossa vida. Qual seria o nosso propósito de vida ideal? Será que temos um propósito de vida? Você tem? O que é propósito de vida? Bom, primordialmente, o propósito de vida deveria ser o que há de mais importante em nossa existência. A princípio, é a identificação do ser, do eu existencial, né? A descoberta do que somos, de onde viemos, para onde iremos. Sem um propósito de vida, deixaremos de ser humano e passamos a ser um simples animal irracional. Apesar que tenho observado essa ocorrência em alguns seres marginalizados pelas drogas, pela criminalidade, por distúrbios e doenças psiquiátricas, que talvez possa até, em alguns casos, ter um comprometimento espiritual como causa principal. São seres absolutamente sem nenhuma projetura e razão de viver, verdadeiros zumbis, talvez pela total falta de um propósito de vida. Algumas definições psicanalíticas consideram o propósito de vida como uma grande vontade de realizar e ou alcançar algum objetivo. Mas quais poderiam ser esses objetivos? Podem ser materiais e não há nenhum inconveniente nisso, desde que você os adquira com o seu trabalho honesto e sem prejudicar ninguém, nem mesmo a si próprio, que é o que mais às vezes acontece, né? Querer ter uma casa, um carro, alguns bens, não há nenhum inconveniente. Podemos ter propósitos sociais e são saudáveis e prazerosos, como buscar um relacionamento amoroso, casar, ter filhos, construir uma família, ter amigos, um bom emprego, estudar, ter uma profissão digna e respeitável. Podemos ter propósito em relação ao corpo físico também, é muito importante, pois somos fiéis depositários do nosso corpo nessa existência material. E a prática de exercício físico, assim como uma alimentação saudável, se faz necessário e de nossa responsabilidade. Também temos os propósitos existenciais e espirituais. Acho que todos esses aspectos são de extrema importância, desde que muito bem equacionados, de forma harmônica, produtivos e benéficos, o que não tenho, infelizmente, observado no contexto comportamental da humanidade. Porque o que eu tenho constatado é um absoluto desequilíbrio entre esses fatores de prazer existencial saciável. Tenho constatado no comportamento humano uma incidência elevada de total falta de disciplina e coerência, deixando a desejar em suas atitudes físicas, emocionais e espirituais. Muita compulsividade, muita intolerância, muita ganância, arrogância, prepotência, agressividade, indiferença, ira, crueldade, apatia e avareza. De quem são esses propósitos? De Deus? Não, com certeza absoluta que não. Esses propósitos são do mundo dos homens. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o reino de Deus não é como o reino dos homens. Os valores do reino dos homens são diferentes dos valores do reino de Deus. E que para adentrarmos no reino de Deus, teremos que, além de nascer da água e do Espírito, como fizemos ao ser gerado envolto por uma bolsa contendo líquido no útero da nossa mãe, teremos de fazer como ele fez. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, se não fizer como eu estou fazendo e como eu faço. Mas então, qual seria o propósito de Deus para a nossa vida?
Qual o propósito da vinda de Jesus ao reino dos homens e que também nasceu da água e do Espírito, assim como nós? Qual o propósito de Deus ao enviar o Cristo para viver entre nós, morrer e ressuscitar e nos salvar da morte? Qual o propósito de Jesus em anunciar o reino de Deus entre nós e dizer, ide e anunciar o Evangelho, que significa boa nova, a todas as criaturas, que o reino de Deus está próximo e disponível a todos? Basta me seguir, porque eu vou preparar um lugar na casa do nosso Pai que está no céu e que tem várias moradas, e onde eu estiver, estará também vós comigo. Qual o propósito, então, de Deus para conosco? Como um Pai absolutamente amoroso, Ele nos quer santificado, que significa apartado. Ele nos quer protegido e próspero, porque nos fez e somos a sua imagem e semelhança. Ele nos quer amando, respeitando e exaltando o seu nome com orgulho e louvor, como todo pai amoroso almeja de seu filho. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Ele quer, como todo pai que provém os seus filhos, o nosso bem, nosso conforto, nossa felicidade e nossa união como irmãos e homens de boa vontade. O que Deus quer de propósito para a nossa vida? Ele quer que tenhamos docilidade, distribuindo a paz por onde andarmos. Ele quer que tenhamos gentileza, oferecendo sempre ajuda aos necessitados. Ele quer que sejamos amáveis e disseminadores da luz. Ele quer que sejamos pacíficos, buscando e distribuindo a paz. Ele quer que sejamos misericordiosos, perdoando a todos que nos insulta, injuria e desagrada. O que Deus quer de propósito para a nossa vida? Ele nos quer obedientes, disciplinados nos seus ensinamentos e orientações. Em Provérbios 19, 21, ele diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Paulo, nas cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, também diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos refletir constantemente e tomar decisões sobre os propósitos da nossa vida, considerando os anseios e os propósitos de Deus Pai. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Muito obrigado pela sua prestimosa atenção. Se gostou e achou edificante, junte-se a nós, discípulos de Jesus, compartilhe com seus contatos e ajude-nos na divulgação da importância do Evangelho em nossa existência. Grande abraço, fique na paz e até a semana que vem com mais uma reflexão em Uma Gota da Verdade.